Jesus quer dizer, em hebraico, Deus salva. No anúncio do anjo a Maria, é-lhe dado o nome de Jesus como o próprio nome de Deus que exprime sua identidade e sua missão, Lucas 1,31. Já que Deus é o único que pode perdoar os pecados, Marcos 2,7. É Ele que, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o seu povo dos pecados, Mateus 1,21. Assim, em Jesus, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Abrimos este bloco contemplando o significado do nome de Jesus. Não é um nome qualquer, significa Deus salva. É o anjo quem dá a Maria este nome, mostrando que a identidade e a missão do Filho já estão definidas por Deus. O que ele veio fazer? Salvar o seu povo dos pecados. Aqui está o centro do Evangelho. Em Jesus, Deus mesmo veio ao encontro da humanidade, assumindo nossa carne para nos perdoar e nos reconciliar consigo. O nome de Jesus contém, em si, a missão de toda a história da salvação. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Na história da salvação, Deus não se limitou a libertar Israel da casa da escravidão, Deuteronômio 5,6, salvando-o da opressão no Egito. Ele também salva dos pecados. Porque o pecado é sempre uma ofensa feita a Deus, somente ele pode absolvê-lo. Salmo 51,6. Por isso, Israel, ao tomar consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, só poderá procurar a salvação na invocação do nome do Deus Redentor. Este parágrafo mostra como, já no Antigo Testamento, a salvação vai além da libertação política ou social. Deus libertou Israel da escravidão do Egito, mas essa era apenas uma figura da libertação maior. A verdadeira escravidão do homem é o pecado, pois ofende diretamente a Deus. Por isso, só Ele pode perdoar e salvar. Israel foi conduzido a reconhecer que a salvação não vem de si mesmo, nem de alianças humanas, mas da invocação do nome de Deus, o único Redentor. Isso prepara os corações para o nome de Jesus, que significa Deus salva. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Salmos 18,4. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho. Atos 5,41, 3 Jó 7, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação. João 3,18, Et 2,21, e doravante pode ser invocado por todos, porque pela encarnação ele se uniu a todos os homens. Confronte com RM 10,613. De modo que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Aqui o catecismo mostra a grandeza do nome de Jesus. Nele, o próprio nome de Deus se torna presente. Ele é o Filho encarnado, vindo para a redenção universal e definitiva dos pecados. O nome de Jesus é o único que traz salvação, acessível a todos os povos e culturas, porque ele se uniu à humanidade inteira. Não há outro mediador, outro caminho, outro nome pelo qual possamos ser salvos. Invocar Jesus é invocar o próprio Deus que se fez homem para estar conosco. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. O nome do Deus Salvador era invocado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, após ter aspergido o propiciatório com o sangue do sacrifício. Hebreus 9,7. Na nova aliança, é o nome de Jesus que tudo recapitula. É ele que, por causa da sua encarnação, trouxe o perdão definitivo dos pecados. Jesus é o nome divino que traz a presença de Deus em pessoa no meio da humanidade reconciliada. Este parágrafo mostra a transição da antiga para a nova aliança. No Antigo Testamento, o nome de Deus só podia ser pronunciado pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, após oferecer sacrifícios pelo povo. Era um momento de temor e de distância. Deus estava no Santo dos Santos, separado pelo véu. Com Jesus, essa barreira cai. Ele é o próprio nome de Deus feito carne. Agora não há mais separação. O perdão é definitivo e acessível a todos, porque Jesus trouxe a presença viva de Deus ao meio da humanidade. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou no santuário uma vez por todas, não com sangue de bodes e novilhos,
mas com seu próprio sangue, e assim obteve redenção eterna. Hebreus 9:11-12. A ressurreição de Jesus glorificou o nome de Deus Salvador. João 12:28. Pois, doravante, é no nome de Jesus que os discípulos dele hão de fazer suas súplicas ao Pai. É nesse nome que ele concede tudo o que pedem. João 15:16. Aqui o catecismo mostra que a ressurreição é a glorificação suprema do nome de Jesus. O Pai glorificou o Filho, exaltando seu nome acima de todo nome. Por isso, agora é no nome de Jesus que os discípulos rezam e pedem ao Pai. Este nome não é apenas lembrança de um mestre do passado, mas presença viva e eficaz do ressuscitado, que continua concedendo graças àqueles que invocam seu nome. A oração cristã tem no nome de Jesus sua força, porque ele mesmo prometeu: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. João 16:23. O nome de Jesus está no centro da oração cristã. Todas as orações litúrgicas se concluem com a fórmula por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina com "E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus". A oração do coração, muito praticada no Oriente cristão, chamada oração de Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós, pecadores. Muitos cristãos morrem, como Santa Joana d'Arc, tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. O catecismo mostra aqui como o nome de Jesus ocupa lugar central na oração cristã. A liturgia da Igreja sempre conclui as súplicas em seu nome. A oração popular, como a Ave Maria, coloca o nome de Jesus no coração da devoção. No Oriente, a oração de Jesus repete incessantemente esse nome, como súplica e adoração. Até na hora da morte, muitos cristãos partem deste mundo com o nome de Jesus nos lábios. Invocar o nome de Jesus é já uma oração, é já um ato de fé. Esse nome traz paz, confiança, perdão e vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. O título de Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Ele não se tornou Cristo, mas é desde sempre o ungido de Deus. No entanto, ao longo da história de Israel, este título foi reservado àquele que Deus consagrava para uma missão recebida dele. Assim eram ungidos em nome de Deus reis, sacerdotes e, em raros casos, profetas. Este deveria ser de modo eminente o Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Jesus cumpriu a esperança messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Aqui o catecismo explica o título Cristo. Significa ungido, Messias. No Antigo Testamento, eram ungidos reis, sacerdotes e profetas. Israel esperava um Messias definitivo que reunisse essas três missões. Em Jesus, essa esperança se cumpre plenamente. Ele é o sacerdote, que oferece a si mesmo em sacrifício. Ele é o profeta, que anuncia a palavra de Deus. Ele é o rei, que inaugura o reino eterno do Pai. Assim, dizer Jesus Cristo não é apenas repetir um nome, mas confessar que ele é o Messias, ungido de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Lucas 4:18. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas 2:11. Desde o princípio, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João 10:36. Concebido como santo no seio virginal de Maria. Lucas 1:35. É ao mesmo tempo o Messias esperado por Israel e o Filho de Deus. Aqui o catecismo recorda que já no nascimento de Jesus, os anjos proclamaram sua identidade. Ele é o Messias e o Senhor. Os pastores foram os primeiros a ouvir esta boa notícia. O Cristo prometido chegou. Jesus não se torna Messias em algum momento posterior, mas já é desde a sua concepção virginal em Maria. Ele é o Santo de Deus, consagrado e enviado pelo Pai. Assim, a alegria do Natal é a certeza de que o esperado pelas gerações de Israel se cumpriu. O Messias é o Filho de Deus feito homem. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas 2:11. Jesus é o Cristo,
pois Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, Atos 10,38. Ele era o que há de vir, Lucas 7,19, o objeto da esperança de Israel, Atos 28,20. Ele foi recebido como tal por aqueles que esperavam que Deus realizasse as promessas. Jesus aceitou o título de Messias, a que tinha direito, mas não sem reservas, porque era compreendido por parte de alguns segundo uma concepção demasiadamente humana. Mateus 22,41-46, essencialmente política, João 6,15, ponto. Aqui o catecismo mostra que Jesus é realmente o Cristo, ungido, mas o seu messianismo não podia ser reduzido às expectativas humanas. Ele foi ungido pelo Espírito Santo com poder. Ele é a esperança de Israel e o Messias esperado. No entanto, muitos esperavam um Messias apenas político ou libertador terreno, e Jesus rejeitou essa visão limitada. Seu reino não é deste mundo. Ele veio instaurar o reino de Deus, que liberta não apenas da opressão humana, mas do pecado e da morte. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Atos 10,38. Muitos judeus e até certos pagãos que partilhavam da sua esperança reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, Messias prometido a Israel. Mateus 12,23, 21,9, 22,42, ponto. Este parágrafo mostra que Jesus foi identificado, por muitos de seus contemporâneos, como filho de Davi, isto é, o Messias esperado. As multidões o aclamavam como aquele que vinha em nome do Senhor. Até mesmo alguns pagãos reconheceram nele os sinais da promessa de Israel. O título Filho de Davi expressava a esperança de que ele fosse o rei que inauguraria o reino definitivo de Deus. Essa aclamação, porém, ainda era parcial. Muitos viam em Jesus o Messias político ou libertador terreno. Poucos, de fato, compreendiam que ele era o Filho de Deus que vinha para redimir o mundo pelo sacrifício da cruz. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21,9. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão próxima do Filho do Homem. Revelou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica tanto na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu, João 3,13, quanto na sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Mateus 20,28, ponto. Este parágrafo mostra como Jesus redefine o sentido do Messias. Pedro proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus aceita essa fé, mas logo anuncia sua paixão e morte, mostrando que sua realeza é inseparável da cruz. Ele é o Filho do Homem que vem do céu, mas também o servo sofredor que dá a vida pela salvação de muitos. Assim, o messianismo de Jesus não é de poder e glória humana, mas de entrega, serviço e sacrifício. A cruz é o trono do verdadeiro Rei. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20,28. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, Deuteronômio 32,8, Jó 1,6, ao povo da eleição, Êxodo 4,22, os 11,1, aos filhos de Israel, Deuteronômio 14,1, e a seus reis, confronte com 2 SM 7,14. Designa, por conseguinte, uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura uma relação de especial proximidade. Quando o Rei Messias prometido é chamado de Filho de Deus, Salmos 2,7, isso não implica necessariamente mais do que uma relação humana particular com Deus. Aqueles que assim o designavam não queriam dizer que ele fosse mais do que humano. Este parágrafo explica o uso do título Filho de Deus no Antigo Testamento. Era aplicado a anjos, ao povo de Israel e aos reis. Expressava uma relação de proximidade e eleição, mas não significava divindade. Quando aplicado ao Messias, podia ser entendido apenas como uma filiação especial, sem afirmar que ele fosse realmente Deus. Por isso, quando os discípulos chamam Jesus de Filho de Deus, é preciso compreender que nele o título assume um sentido novo e pleno, muito além do que o Antigo Testamento sugeria. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2,7.
Pode-se dizer que, para os primeiros cristãos, após a ressurreição, a fé na filiação divina de Jesus se apoiou sobre este fundamento. Eles reconheciam que Deus havia manifestado de maneira definitiva em favor de Jesus o seu poder, ressuscitando dos mortos e introduzindo-o em sua glória. Atos 13,33. Desde então, eles podem confessar: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9,20. O Catecismo mostra que a ressurreição é a prova suprema da filiação divina de Jesus. Antes, alguns reconheciam sinais de que ele era o Messias. Mas foi a ressurreição que confirmou de modo definitivo: Jesus é realmente o Filho de Deus. Por isso, os primeiros cristãos proclamaram com convicção: Jesus é o Filho de Deus. A fé cristã não se apoia apenas em palavras ou milagres, mas no fato histórico e transcendente da ressurreição, em que o Pai glorifica o Filho e manifesta sua divindade. Deus o constituiu Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1,4. Jesus mesmo designou-se explicitamente como o Filho de Deus. João 10,36. Afirmou essa sua qualidade de maneira direta diante de Pedro, Mateus 16,17, e diante dos outros apóstolos, João 13,13. Com particular solenidade, proclamou-a diante do Sinédrio: Tu és, então, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Vós mesmos o dizeis, eu sou. Lucas 22,70. Com isso, os apóstolos puderam confessar: Nós vimos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Aqui o Catecismo mostra que Jesus não apenas foi reconhecido como Filho de Deus, mas ele mesmo se declarou assim. Chamou-se explicitamente Filho de Deus. Confirmou diante de Pedro e dos apóstolos. Proclamou com solenidade no Sinédrio, mesmo sabendo que isso o levaria à condenação. Essa declaração não era simbólica ou metafórica. Jesus afirmou sua filiação divina verdadeira, o que levou os discípulos a contemplar nele a glória do Filho único do Pai. Tu és, então, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos o dizeis, eu sou. Lucas 22,70. Foi desde o princípio que os discípulos reconheceram em Jesus o Filho de Deus. Só ele é o Filho único. João 1,18, 3,16, e ele mesmo manifestou. A confissão de Pedro e dos discípulos de Jesus ecoa a do centurião romano. Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Marcos 15,39. Desde o princípio, a Igreja proclama: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 9,20. Ela exprime e difunde esta fé desde o início de sua existência até o fim dos tempos. O Catecismo recorda que a fé da Igreja nasce da experiência dos discípulos. Desde o início, eles reconheceram em Jesus o Filho único do Pai. A confissão de Pedro e a de muitos discípulos é confirmada até mesmo por um centurião romano ao pé da cruz. Essa é a fé que a Igreja proclama continuamente: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa confissão está no coração da Igreja desde suas origens e ecoa até hoje em cada celebração, oração e catequese. É o núcleo da fé cristã. Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Marcos 15,39. A confissão de Jesus como Filho de Deus ocupa o centro da fé apostólica. Foi professada primeiramente por Pedro como fundamento da Igreja, Mateus 16,18, e confessada pelo próprio Jesus diante do Sinédrio. Assim, desde o início, os cristãos proclamaram Jesus como Cristo e o Filho de Deus. Esta fé foi expressa desde cedo nos símbolos da fé, e encontra sua formulação plena na profissão de fé da Igreja primitiva. Jesus Cristo é o Senhor, algo que só pode ser dito no Espírito Santo, Coríntios 12,3. Este parágrafo mostra que a confissão de Jesus como Filho de Deus não é um detalhe, mas o centro da fé apostólica. Pedro foi o primeiro a proclamá-lo como Filho de Deus, e sobre esta fé Cristo edificou a Igreja. Jesus confirmou esta identidade diante do Sinédrio, mesmo sob risco de morte. Desde o início, os cristãos expressaram essa fé nos símbolos da fé, os credos. A profissão Jesus Cristo é o Senhor é o resumo mais antigo da fé cristã, só possível pela ação do Espírito Santo. Essa confissão é a raiz de tudo, é dela que nasce a vida da Igreja,
sua oração, sua missão e sua esperança. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Coríntios 12,3. No grego, Senhor, Kyrios, traduz o nome inefável de Deus, YHWH. Desde então, chamar Jesus de Senhor é reconhecer sua divindade. É proclamar que nele o nome de Deus se manifesta plenamente e que ele é digno de adoração. Aqui o Catecismo explica a força do título Senhor. No Antigo Testamento, o nome de Deus, YHWH, era tão sagrado que era substituído por Adonai, Senhor. Quando os cristãos chamam Jesus de Kyrios, estão proclamando que ele é o próprio Deus. Confessar Jesus é o Senhor é reconhecer sua divindade e adorá-lo como verdadeiro Deus. Assim, o título Senhor não é apenas um sinal de respeito, mas uma declaração de fé que coloca Cristo no centro da adoração cristã. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10,9. Jesus mesmo atribuiu-se este título de maneira velada quando discutia com os fariseus a respeito do sentido do Salmo 110, mas também de modo explícito ao dirigir-se a seus apóstolos. Mateus 22,41-46, João 13,13. Ao longo de toda a vida pública, seus gestos de poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado mostraram que ele trazia consigo a soberania divina. Este parágrafo mostra que Jesus não apenas recebeu o título de Senhor, mas também se apresentou assim, às vezes de modo discreto, como na discussão sobre o Salmo 110. Outras vezes de forma direta, ao dizer aos apóstolos, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13,13. Seus gestos confirmavam essa verdade. Ele dominava sobre a criação, curava doenças, expulsava demônios, perdoava pecados e até venceu a morte. Tudo isso mostrava que ele carregava em si a autoridade soberana de Deus. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13,13. Muitas vezes, no Evangelho, há pessoas que se aproximam de Jesus e o chamam de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança daqueles que se dirigem a ele e esperam receber dele a ajuda e a cura. Movidos pelo Espírito Santo, eles percebem que o contato com Jesus os coloca diante da presença mesma de Deus. Aqui o Catecismo mostra que o título Senhor não era apenas uma fórmula. As pessoas que se aproximavam de Jesus o chamavam de Senhor com confiança. Era uma invocação que unia respeito, fé e entrega. Esse modo de chamá-lo expressava já a percepção, inspirada pelo Espírito, de que em Jesus estavam diante do próprio Deus. Assim, cada invocação de Senhor é um ato de fé, um reconhecimento da presença divina que se faz próxima para salvar e curar. Senhor, se queres, podes curar-me. Lucas 5,12. Invocar ou confessar Jesus como Senhor é o traço distintivo da fé cristã. É o que significa o batismo dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28,19. É no nome do Senhor Jesus que a Igreja reúne seus fiéis, celebra, abençoa, cura e salva. Desde o início, esta confissão constitui o centro da vida da Igreja. Aqui o Catecismo mostra que a confissão Jesus é o Senhor é o coração da fé cristã. O batismo já é feito em seu nome, unindo-nos à vida trinitária. A Igreja se reúne, celebra e abençoa sempre em nome de Jesus. É no seu nome que os sacramentos têm eficácia, que os enfermos são curados, que os fiéis são salvos. Invocar Jesus como Senhor não é apenas uma palavra de devoção, mas o sinal concreto de pertencer a Ele e viver na comunidade da Igreja. Portanto, ide, fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. Desde o início da história cristã, a afirmação da soberania de Jesus sobre o mundo e sobre a história significava também reconhecer que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre absoluto. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5,29. O imperador romano exigia ser chamado de Senhor, mas os cristãos, arriscando a própria vida, confessavam: Jesus é o Senhor. Este parágrafo mostra a dimensão libertadora e radical da confissão cristã.
Dizer Jesus é o Senhor é reconhecer que só Ele tem soberania absoluta sobre a vida e a história. Nenhum poder humano, político ou social pode exigir de nós obediência que contrarie a fé. Foi essa fé que levou os primeiros cristãos ao martírio, pois se recusavam a chamar o imperador de Senhor. Confessar Jesus como Senhor é ato de fé, mas também de liberdade. É afirmar que nossa vida pertence somente a Deus. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5,29. Oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, quer do seu termo, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer do grito cheio de confiança e de esperança. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Coríntios 16,22. O Catecismo mostra aqui que o título Senhor é a alma da oração cristã. Ele abre a oração, o Senhor esteja convosco. Ele fecha a oração, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grito ardente da igreja que espera. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Assim, invocar Jesus como Senhor é rezar com confiança, esperança e amor. Toda a vida de oração da Igreja está marcada por essa presença que sustenta e anima o coração dos fiéis. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22,20. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho. Atos 9,5. É o nome que manifesta sua identidade e sua missão. Aqui o Catecismo retoma em síntese o sentido profundo do nome de Jesus. Nele, o próprio nome de Deus se torna visível e próximo. Não é apenas uma designação humana, mas uma revelação da sua identidade divina. O nome de Jesus exprime também sua missão: salvar, libertar, reconciliar. Cada vez que pronunciamos este nome, tocamos o mistério do Deus que se fez homem para nos salvar. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9,5. O nome de Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo porque Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos 10,38. Ele era o que há de vir. Lucas 7,19. A esperança de Israel. Aqui o Catecismo reforça o título Cristo. Significa ungido. Em Jesus, essa unção não é apenas um rito, mas uma realidade plena. Ele é ungido pelo Espírito Santo. É o Messias prometido, o esperado de Israel, aquele que vem para instaurar o reino de Deus. Confessar Jesus como Cristo é afirmar que ele é ungido definitivo, no qual todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10,38. O nome de Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai. João 1,14,18, 3,16,18, é Deus mesmo. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Atos 8,36, João 2,23. Aqui o Catecismo explicita o sentido pleno do título Filho de Deus. Jesus não é filho por adoção, como Israel ou os reis do Antigo Testamento. Ele é o Filho único e eterno, consubstancial ao Pai. Isso significa que ele é verdadeiro Deus. Reconhecer Jesus como Filho de Deus não é opcional, é condição essencial para a fé cristã. Quem não confessa essa verdade não está em comunhão com a fé apostólica. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O título de Senhor significa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Coríntios 12,3. Este último parágrafo do bloco resume o núcleo da fé cristã: confessar Jesus como Senhor. O título Senhor não é apenas de respeito humano, mas proclamação da sua divindade. A Igreja desde o início invoca Jesus como Senhor, reconhecendo nele o próprio Deus. Esta confissão só é possível pela ação do Espírito Santo, que move os corações à fé. Assim, o cristão é aquele que, iluminado pelo Espírito, proclama com a vida e com os lábios.
Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Coríntios 12,3. Neste bloco do Catecismo, contemplamos os nomes e títulos de Jesus Cristo, que revelam sua identidade e missão. Jesus significa Deus salva. O nome dado pelo anjo a Maria contém toda a missão do Filho, libertar-nos do pecado e reconciliar-nos com o Pai. Cristo significa ungido, Messias. Jesus é ungido do Espírito Santo, sacerdote, profeta e rei, no qual se cumprem todas as promessas de Israel. Filho de Deus, título que, no Antigo Testamento, indicava proximidade com Deus, mas que em Jesus revela sua identidade única e eterna. Ele é o Filho unigênito, consubstancial ao Pai. Crer nisso é condição essencial da fé cristã. Senhor, Kyrios, título que no Antigo Testamento traduzia o nome sagrado de Deus, YHWH. Aplicado a Jesus, proclama sua divindade. Invocá-lo como Senhor é ato de adoração, confissão e entrega total. Este percurso nos mostra que professar Jesus Cristo não é apenas dizer seu nome, mas reconhecer em ele a plenitude da revelação de Deus, o Salvador, o Messias esperado, o Filho eterno do Pai, o Senhor da história. Cada vez que pronunciamos seu nome na oração, na liturgia ou no testemunho de fé, somos chamados a viver em coerência com essa confissão. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confronte com FL 2,11. E todo o ser proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2,11.